Eu vou diminuir, tá bom. Vou Ó, os dois estagiários do Dunder Mifflin, diminuindo. aprendizes de Michael Scott, Discípulos de Michael Scott. Vendas. o rei das vendas. Vendas de... Drogas! Bom, gente, a gente vai ver o Vagabond de Lei, que nos sábados a gente grava em live. Sim, senhora. O nosso Vagabond, que são postados terça e quinta. Que 16. Musashi. Musashi vs Winchun. Hum, Ai, ai, ai. Pode ir. Tá pronto? tô pronto. Estão prontos, crianças? Bora. Ó, o Thiago virou membro do canal. Bem-vindo, amiguinho dos gatos. Bem-vindo! Que fofo, eu não tinha visto que saía dessa forma. Ó, tem essa gata na fotinha é a Brandine. Ah, é. Verdade. A gente Você colocou é. as figurinhas, né? Coloquei. Uhul! Bem-vindo. Que fofo, amei. Bem-vindo mais um integrante da espaçonave maluca. Gente, hoje parece que a gente tá drogado, mas não é. Não, é Eu sonolência de Eu não falta sei. de algum mineral. Eu tô tomando uns suplementos porque eu tô estudando pra um concurso e eu fiquei meio estranha. Não sei se vai dar boa de eu tomar. Faz parte, né? É Drogas. isso. Nossa, Aí. cabelo da gata. Ai, abstrai. Vai, vamos. Bora? Beleza, mané! Tudo Tudo nosso. Então bora. Ih, tá pegando fogo, bicho. Vai pegar fogo. Musashi estava inquieto, Eita porra. incapaz de dormir. Levantou e agarrou uma das espadas de madeira com tanta força que as outras caíram desordenadas no chão. Respirou fundo e começou a golpear o ar, entoando cada movimento com raiva. Droga! Ele exclamou. Fixou o olhar em uma árvore. Mas que droga! Repetiu, frustrado. Aos poucos, como em um delírio, a imagem de Inchon começou a se formar. Ele tá no muito caos. afetado com o Inchon. O medo ainda o O assombrava. homem alugou um A triplex. visão fazia sua Cabeça respiração Triplex com e seus condomínio batimentos inteiro na cardíacos cabeça dele. acelerarem. Ó, Então, cara. com um grito, ele atacou o rosto imaginário com toda a sua força. No instante seguinte, ele viu sua espada sendo parada pela lança do adversário, tal como parou no tronco da árvore. E depois, a terrível visão da lança atravessando porra. seu peito. Ele tá na noia com esse negócio de ver a morte dele, hein? Musashi deixou a espada cair, como se fosse derrotado. Derrotado pelo próprio medo. Atravessando a penumbra densa da floresta, um lobo apareceu diante de Musashi. Ó. Você de novo? Não tenho comida pra você hoje. O jovem estava arfando. Do início do verão até o outono, fiz tudo o que podia. Tudo o que? Ficar sozinho no mato, enganando a si mesmo? Não. Venho treinando com o grande Rosoin Miei. Eu fiz progresso. Não se pode desconsiderar o avanço da idade, nem mesmo no grande Miei. Ele já não tem o mesmo vigor de antes. Ele não se compara ao jovem Inchon. Isso não é verdade. Além do mais, se fosse possível se tornar invencível treinando apenas 2 ou 3 meses, então qualquer um conseguiria, não? Musashi Fato. apertou a espada com força, Fato. com a mão trêmula, e o lobo desapareceu nas sombras. Que foi isso? Tipo a besta do ódio falando com o Guts. Tipo isso, né? Doideira. Tipo Narutinho falando com o Kurama. Tem várias obras que rola esse. Musashi dinâmica. correu rapidamente, ecoando na lama com cada movimento, dominado pela ansiedade. Ele não aguentava mais esperar pelo duelo. Desejava resolvê-lo agora. Não preciso ficar na floresta até o amanhecer.
Irei fazer o primeiro movimento. É isso. Pegar o oponente com a guarda baixada é apenas outra afobado. estratégia. Cuidado, Enchon. A luta já começou. Enquanto isso, no templo, Enchon também estava acordado. Ó o Mudra. Ele se sentia como Esse uma Mudra é criança na poderoso. véspera de uma aventura emocionante. Tão excitado que dormir parecia impossível. Logo Musashi chegou. Enchon, estou aqui. Era como se o vento e a chuva estivessem empurrando o corpo de Musashi para o lado contrário, o mandando voltar. Seus olhos medrosos sequer piscavam. Ele olha para baixo, para seus pés. Mas será que era a hora disso acontecer, pelo amor de Deus? Tô achando que tinha que dar mais um time, dar uma É, respirada. calma. Ergueu o pé homem. direito, dando início a um passo. Mas as lembranças de sua derrota vieram à tona. Então ele traz o pé de volta. O foda foi que ele Sua saiu correndo. respiração acelera mais uma vez. E... Seu corpo humilhante. se mantém estático. Um relâmpago iluminou o cenário por um segundo. Ó, imagine lutar O clarão se foi, mas debaixo deixou para Musashi a imagem de Shimen Monisai. Você é patético, Takesu. Não tem vergonha? Não consegue dar um passo à frente, não é? Pai, Ixi. não pode ser. Pensou em fazer um ataque surpresa porque sabe que não tem chance em duelo justo. E mesmo assim o medo não te deixa prosseguir. Isso não é real. Estou alucinando. Você não mudou nada. Se rendeu ao medo e escolheu a trapaça. Mas depois de fugir apavorado do Enchon, pretende atacá-lo sorrateiramente na escuridão, seu covarde. E o Só está tentando a mesma coisa que fez comigo naquela noite, não é? Você não mudou nada desde então. Eu estou fazendo progresso. Eu serei invencível. Absurdo! Gritou o pai, cortando aquela criancinha assustada. Você é covarde. Por que finge ser forte? Musashi levantou sua guarda. Eu sou forte. Estou no caminho para me tornar invencível. Para de me atrapalhar. Eu, Monisai, sou o único inigualável. Você nunca vai me alcançar. Musashi então atacou aquela figura. Depois caiu de joelhos. O seu fim está próximo. Musashi olhou para o lado, com os olhos cheios de lágrimas. Mas não havia ninguém ali. Ixi, não tá bem na cabeça o homem. Tá lelezinho, tadinho. Musashi recuou e foi se lavar no rio. Que tempestade horrível. Isso me lembra da batalha de Sekigahara. Tanta lama. Me pergunto como está o Matahashi. Será que conseguiu vencer na vida? Tava na tua bota, hein? Vencer na vida é uma palavra Já tá muito forte. amanhecendo. É. Eu não acho que vou vencer na vida, Matahashi. Otsu. 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 Eu não quero morrer. Para suportar a solidão da floresta, havia noites em que apenas esculpia pequenas imagens de Buda. Um dom simplório que tinha. Mas, Interessante. naquela Que noite, inusitado. a imagem incompleta de Buda parecia demoníaca. Eita. Ih, Amanheceu. ó, os Passou maus a noite em presságios. claro, e aquele era o dia do duelo. Musashi juntou as mãos para rezar, mas logo percebeu a hipocrisia. Idiota. O que eu poderia pedir aos deuses? Justo eu, que já fui até chamado de filho do demônio. A encarnação do mal. Musashi lembra dos olhares da multidão quando ele matou aquele homem na Vila Miyamoto. Você é mau. Você é o filho do demônio. Uzuki puxando seu filho para que ele não se misturasse com aquela besta. Sou filho de um samurai. Não sou como vocês. Filho de samurai. Pensou o menino.
Baixou a cabeça e deu as costas para a multidão, saindo da vila, indo para as montanhas. Eu sou eu. Vou seguir meu próprio caminho. As pessoas me evitavam. E eu as evitava ainda mais. Vou embora. Vou sair desse vilarejo sem graça. Mas na verdade, Musashi lembrou da vez que atirou uma maçã em Yotsu. Ela atirou de volta. Na verdade, o que me deixava feliz era estar com você. Um homem simples. Apaixonado, homem. Yotsu, pra mim você era o universo. Então vou rezar por sua felicidade. Fofo. Aí sim, hein? Ele tá começando a entender um pouco mais sobre a vida. Tá amadurecendo o nosso menino. Musashi acordou. Olhou ao redor. Estava sem conseguir acreditar. Depois de noites de insônia, sem sequer perceber, dormiu o dia inteiro. Justo no dia do duelo. Ixi. Ele cai na gargalhada. Eu sobrevivi mais um dia. Ah, que ridículo. Tá descansado. Como sou ridículo. Ele se joga com leveza no chão e encara as estrelas. É tudo tão insignificante. Se meu destino é morrer, que assim seja. Enshun é o adversário mais forte que já enfrentei. Ele é digno do meu último confronto. Sim, será uma honra. Já mudou o Enshun, mindset. Agon e Inhei Muito bem. estavam reunidos ao redor de uma fogueira. Mesmo passado tantas horas, eles continuavam esperando por Musashi, que finalmente chegou. Sinto muito. Acabei dormindo demais. Peço perdão, Enshun. A fala de Musashi deixou todos surpresos. Depois de alguns momentos de silêncio, Enshun começou a rir e comentou com os outros que já sabia que Musashi não tinha fugido. Foi ele quem insistiu em esperar por tanto tempo. Agon ainda refletia sobre Musashi ter dormido o dia inteiro, se perguntando se ele está confiante ou se é apenas um idiota. Enshun começa a se alongar e depois saca sua lança. Não era uma lança de treinamento dessa vez. Era uma lança com 3 pontas. Uma maior no centro e outras 2 nas laterais, formando uma cruz. Era a lança que Enshun herdara do mestre Inhei. Vou usá-la. Tudo bem? À vontade. O doido Parece que ele ainda tá usando já espadinha de podemos madeira. começar. Sim. Vamos. Parti. Ah, meu Deus do céu, não sei se Você está vai dar boa preparada? pra ele. Antes do duelo começar, Inhei faz uma pergunta a Musashi. Caso você morra, onde devemos deixar seu corpo? O jovem gelou. Sua respiração cessou. O meu corpo. Se esse é meu destino, só me resta aceitá-lo. Ele estava nervoso e suando. De repente, parte do corpo de Enshun sumiu de sua visão, bloqueada por uma aranha que balançava em sua teia diante do olho de Musashi. Seu olhar então seguiu o fio da teia, o levando a olhar para o céu, para o universo. Que viagem é De essa? repente, aquele nervosismo e a angústia diante da possibilidade da morte desapareceram. O meu corpo pode ser deixado aqui, nesta terra. Musashi então centra o olhar em Enshun, que percebeu que o oponente estava diferente. Inhei diz que será o juiz do duelo, e diz que já podem começar. Musashi mantinha seu olhar centrado no oponente. Ó, mudou Não o piscava. semblante do homem. Enshun é um ser humano como eu. Um simples humano. Enshun, assim como seu mestre, notou que aquele instinto assassino de Musashi havia desaparecido completamente. Aquela aura ameaçadora que alcançava a todos. Seu espírito conseguiu domá-la. Musashi dá um passo à frente. Não sei se é a luz do fogo ou o efeito das sombras. Também pode ser a escuridão da noite, mas Musashi parece maior do que eu lembrava. Reflete em Enshun. Então dá um Ele é um passo homem para grandão, trás. Acho que ele é. Ele é enorme. Agon se mostrava um tanto nervoso.
pois também conseguiu sentir que Musashi estava diferente. Ih, O agora mestre vocês então estão lhe disse que está repensando. proibido interferir. Não pode nem piscar. Agon fica nervoso. Não posso nem piscar. Quem quer que seja o vencedor, a decisão não durará mais que um instante. Eita. Um bom tempo já havia se passado, e os oponentes apenas encaravam um ao outro. Eles não se movem. O que vai Ou acontecer? talvez não consigam se mexer. Meu Reflete Deus, agora. homem. Em seguida Homens. diz: é compreensível que Musashi não consiga se mexer. As lembranças do medo que sentiu devem estar gravadas em cada centímetro do seu corpo. Tá Dá pra analisando. entender. Mas por que Inchun também não se move? Agon, você acha que um duelo é apenas um embate físico entre homens com armas em punho? Eles já estão duelando faz tempo. Sim. Sinta a energia, a vibração interna de ambos. Já faz um tempo que ambos estão lutando com todas as suas forças. Musashi e Inchun, ambos respiravam lentamente. Musashi faz um singelo movimento para frente. Inchun também. Fique atento. Vai. Este é um novo Musashi. Cutuquei um leão adormecido. Veja, Musashi. Meu espírito está fervilhando. Musashi simula em sua mente uma investida de Inchun contra a sua garganta. Percebe que desviar apenas movendo a cabeça para o lado seria inútil dessa vez, pois uma das pontas laterais rasparia em seu pescoço. Preciso tomar cuidado com essa lança em cruz. Chegou nosso iFood. Ah, você pediu? Achei que você nem ia pedir. Eu pedi. Inchun finalmente dá um largo passo, mas Musashi não perde o foco. Novamente lembra das palavras de Takuan. Se o espírito estiver preso, a espada ficará imobilizada. Não ver o detalhe para enxergar o todo. Esse é o verdadeiro significado de visão. Musashi continua a respirar calmamente. Para quem está olhando lá de cima, do grande mar de estrelas, não há diferença entre mim e Inchun. O monge sente perigo em continuar avançando, então desfaz seu avanço, trazendo o pé de volta. Agon não conseguia entender o motivo de Inchun estar recuando. Nesse momento, lembranças do passado vêm à tona para Enei. É a lei do universo, diz. Agon fica confuso. Então Enei recita uma fala que ouviu de outra pessoa. Da mesma forma que há 4 estações no ano, o aprendizado do ser humano é uma eterna troca de estações. Lembra da cena que presenciou no passado? De um homem de joelhos diante de um outro samurai. Aquele homem não estava ferido, mas estava completamente derrotado. Troca de estações. O que isso significa? Que um mestre passa ao seu discípulo o que recebeu de seu próprio mestre. Inchun ainda é bastante jovem. Só percebi agora. Depois de transpormos o difícil e sofrido inverno, sempre haverá um sopro de vida, transbordando de energia na primavera que está por vir. E tal, Nossa, isso Musashi? faz sentido demais. Sente essa energia toda? Nesse momento, Musashi sorriu. Aquela singela expressão abalou Inchun como um soco no estômago. Mas ele se convence de que não poderia se deixar intimidar. Só agora ele se deu conta do óbvio. Isso que ele está sentindo, isso pelo que ele está passando, foi o que sempre procurou. Eu não estava justamente à procura de um desafio desse porte? Um oponente que não teme demônios. Eu estou perto de atingir a perfeição. A única coisa que faltava em meu aprendizado era uma luta de vida ou morte. Uma luta feroz na qual se pode encarar a morte com os olhos. Um adversário contra quem é preciso arriscar a minha vida. Essa é a única coisa que meu instinto sempre desejou. Eu tenho que lutar com todas as minhas forças. Esse Musashi já não é o mesmo de antes. Se ele é o grande adversário que sempre procurei, é com alegria que devo enfrentá-lo. Depois deste duelo, eu serei invencível. Inchun também sorriu. Então avançou para atacar. Musashi sentiu o perigo e saltou para trás, para fora da área de alcance da lança. Eu posso ver claramente tudo, até cada fio de seus longos cílios. Só uma coisa me preocupa.
Por que estou tão calmo? Estou diante do inimigo mais poderoso que já enfrentei. Então por que essa calma? Minha mente está totalmente tranquila. Tá pleno. Consigo até apreciar as folhas das árvores. Enchon começa a tremer a lança. Estava confuso por conta da postura de Musashi. Ele está com a guarda completamente aberta, mas parece proposital. A Gon estava soando. Às vezes até esquecia de respirar. Ele pergunta ao mestre o motivo de ter adotado Musashi como discípulo. O mestre responde que ele não é um discípulo, mas o senhor o treinou. Insiste a Gon. Treinou um homem para derrotar Enchon. Por quê? Inhei ficou em silêncio. Mestre, talvez não seja a hora mais apropriada, mas alguns discípulos não estão confiantes das habilidades de Enchon como mestre da segunda geração. Fala do Mioei? Ele sabe muito bem o quão inferior é em relação ao Enchon. Mas, o que é? Quanta amolação. Mestre Inhei, comparado à grandeza de seu espírito, Enchon é... Não compare. Sim, é que Enchon tem um caráter, como posso dizer. Ele é uma pessoa instável. Você também pensa assim? Ué. Bom, é que esse seu lado imprevisível leva os demais a temê-lo e a adotarem uma postura hostil. E para piorar, surgiu esse boato de que o senhor estaria treinando Musashi. Isso está encorajando a turma do Mioei a provocar uma insurreição dentro do templo. Acabei perdendo a concentração por conta do seu falatório. Deve tá cagando. Por confiar no seu caráter, vou te contar uma coisa. Eu vou morrer em breve. O que? Minha vez de perguntar. Eu, Kakuze Mbouinhei, monge superior do templo Hozoin, vim a este mundo pra quê? Ora essa, para difundir a arte dos lanceiros do estilo Hozoin, cuja técnica cabe a nós transmitir às gerações posteriores. Sim, a técnica. Concordo que desenvolvi algumas técnicas que pude transmitir a vocês. Algumas não, tudo o que sabemos. Mas tem uma coisa que percebi depois que fiquei velho e com o corpo todo enferrujado. E cansado. A coisa mais importante eu acabei não transmitindo ao meu sucessor. O ponto mais importante dos ensinamentos de meu mestre eu guardo no peito. Só comigo. Até que eu consiga transmitir isso ao Enchon, não poderei morrer. Não posso morrer. Inhei se recorda do dia que aquele samurai bateu na porta do templo. Yagyu Muneyoshi. Enquanto isso, o velho Yagyu estava tossindo sangue. Ele fechou o punho sujo e olhou para cima, pro universo. Depois, o velho sentou e conversou com um falcão que pousava em seu ombro. Que doideira. 76 anos. Eu vivi uma longa vida. E ainda tenho um longo caminho pela frente, diz uma moça que se aproximava. Otsu. Yagyu pede para que ela fique ali, lhe fazendo companhia. Otsu diz que ele vai acabar pegando um resfriado e pergunta se ele não consegue dormir. Mas não era isso. O falcão e o próprio Yagyu haviam percebido algo que Otsu não. Ele levanta, caminha para frente e diz: Eu sei que está aí, mas já está na hora de aparecer. Já deve estar cansado e garanto que não vai conseguir me atacar de surpresa. O homem escondido então se revela. Sou Gion Toji, o primeiro discípulo de Yoshioka Seijuro, do estilo Kyohashiryu. Gion diz ter perdido seu rumo. Testemunhou uma luta de alguém com habilidades além de sua compreensão. Ele sente vergonha em dizer que sequer entrou em combate. Seu orgulho próprio se dissipou como fumaça depois daquilo. Ele cogita até a possibilidade de ter enlouquecido. A vergonha faz ele sentir sua própria existência nesse mundo insuportável. Ele anseia pela morte, mas se esse é seu destino, que seja realizando um antigo sonho. Morrer pelas mãos do inigualável. Yagyu Sekishusai Muneyoshi. Mas que conversa sem pé nem cabeça, tá mal, diz Otsu. Yagyu a diz para não se envolver. Gion, com sua katana em mãos, avança contra o velho. Yagyu ergueu sua mão e o encarou com aqueles olhos gentis. Um instante depois, ele havia tomado a espada de Gion. O mesmo estava de joelhos no chão. Nem ele entendeu como isso aconteceu. Nesse momento, 3 dos discípulos de Yagyu apareceram. Se deparam com o invasor e o puxam para expulsá-lo da propriedade. Gion Dono, se não consegue encontrar uma direção, deve pedir orientação ao seu próprio mestre, e não a mim, diz Yagyu. A dedicação obsessiva à esgrima
pode levar qualquer um a desviar-se de seu caminho. Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Depois do ocorrido, o inigualável voltou a sentar ao lado de Otsu. Ela Inigualável. parecia reflexiva. Meu senhor, Tipo, não aconteceu essa foi nada. a primeira vez que o vi duelando. É, tipo, Ela não só sabe falou. se pode considerar aquilo um Vai duelo. lá com teu mestre Então se lá, corrige. resolve lá. Seria mais apropriado dizer que foi a primeira vez que o vi usando uma espada. O senhor estava tão sereno. A espada que conheço é mais violenta e opressiva, como a do demônio Ashura deve ser. Uma espada que me dá vontade de chorar quando vejo, e de me envolver em meus braços. Yagyu pergunta se ela está falando do tal amigo de infância de sua terra natal. Ela diz que sim, e que o senhor é o completo oposto dele. Yagyu pergunta se ele ainda vive. Otsu afirma que sim. Depois o velho pergunta o nome, e ela responde: Miyamoto Musashi. Enquanto isso, Inhei perguntava a Agon se ele já lutou assim. Um duelo mental que impede qualquer movimento impensado. É nessa hora que ambos se desgastam mais. Mesmo em Shun? Pergunta Agon. Inhei o disse para olhar com os próprios olhos. O desgaste era até maior em Shun. Miyamoto Musashi. Esse é o nome dele? Não o conheço. Nunca ouvi falar. Disse Yagyu. Quem é esse rapaz? Descreva-o para mim. Vamos. Quem é esse tal Miyamoto Musashi? É um espadachim qualquer? Otsu então diz. Antigamente ele se chamava Shinmen Takezo. Como tinha um caráter violento, todos da vila o temiam. Você fala dele com muita alegria, Otsu. Que suspeito. Por acaso gosta dele? É seu namorado? Otsu fica calada. E logo dá uma risadinha. É Um homem complicado. que vive como um Ashura. Yagyu diz que também era assim, até conhecer seu mestre. Yagyu então se recorda do dia que marcou de duelar frente ao templo Honzuin contra o grande espadachim Kamizume Hisenokami Hidetsuna, o inigualável. Yagyu o respeitava, mas o oponente já carregava o peso de seus 50 anos de idade. Por isso, tinha certeza da vitória. Aos poucos, sua montanha de confiança foi desmoronando por aqueles olhos gentis. Aquele olhar sereno provocava uma pressão intensa em Yagyu, que parecia empurrá-lo para trás. Mas era o próprio Yagyu que estava se empurrando, seu próprio espírito incomodado. Afinal, não havia nenhuma energia vinda de Hisenokami. Ele é, sem dúvida alguma, o maior espadachim da atualidade. Até o grande suzerano Takeda Shingen ofereceu-lhe terras como reconhecimento de sua habilidade. Mas ele recusou todas as ofertas para se dedicar apenas à arte da espada. Esse é o grande inigualável, o invencível Kamizume Hisenokami Hidetsuna. Mas a pessoa diante de mim é totalmente diferente do que eu havia imaginado. Sua espada virtuosa é incrivelmente serena. Disse o jovem Inhei, que assistia ao embate. Yagyu se sentia hipnotizado. Sentia seu corpo sendo sugado. Para escapar daquela possessão, ele gritou e avançou. Aquele olhar gentil e sorriso sereno não foi abalado, e com um simples movimento, Yagyu foi desarmado. Cara, quer bater de frente com os velhos? Inhei pediu para também receber A os experiência ensinamentos dos de velhos. Que a experiência, através de um cara. duelo. Se posicionou com seu bastão. Hisenokami lutava com uma E da espada de maior bambu afobação, revestida hein? em couro. Era uma arma incapaz de derrubar alguém. Logo, o velho jogou a espada no chão. Jogou fora. Está insinuando que nem precisa dela? Pensou Inhei. Então entoou o golpe com vigor. Hisenokami levantou as mãos lentamente e tomou o bastão de Inhei. Ele não conseguiu entender o que aconteceu. Como aconteceu? Mas sabia que havia perdido. Após isso, os monges do templo ofereceram uma refeição a todos os visitantes. Pretendiam aceitar a hospitalidade, mas Yagyu queria lutar novamente. Acabou em Ele pizza, reconhecia não. que havia perdido, Meu mas Deus, não entendia homem. como. Aceite. Ele precisava descobrir. Um dos discípulos de Hisenokami disse que o mestre já tinha idade avançada e que precisava descansar. Yagyu insistiu. Então, um outro discípulo se ofereceu para duelar no lugar do mestre. Se tratava de um homem chamado Rikito Bungoro. Ele também era sobrinho de Hisenokami. Yagyu se sentiu ofendido por ter de enfrentar um garoto, mas perdeu do mesmo jeito. Tá, porra. No dia seguinte, e também no próximo, Muneyoshi continuou tentando após cada derrota. O resultado era sempre o mesmo. Quem é? Meu inimigo. Quanto mais eu tento atacar, mais sinto um sopro me envolvendo, como se estivesse sendo sugado. Quanto mais concentro minhas forças,
mas sinto meu corpo paralisar. Os movimentos congelam. Não há um inimigo à minha frente contra quem eu confronto. Estou enfrentando a mim mesmo? Enei dizia Paragon. Acho que é Sua por aí. técnica e habilidade são perfeitas. Contudo, dentro do seu espírito, só existe o eu interior. Apenas isso. Então o mestre me falou. O que é a espada? O que é a espada? Não sabemos. Disseram Muneyoshi e Yagyu, se curvando diante de Isenokami. Suplicaram, por favor, compartilhe conosco seu conhecimento. Naquela época, eu ainda vivia como um Ashura. Yagyu disse para Otsu. Na espada de Yagyu Muneyoshi daquela época, só havia eu. Vencer meu adversário. Com a minha força e habilidade. O meu poder com a espada. Quero mostrar a todos. Estava clamando. Olhem para mim, olhem para mim. Otsu arregalou seus olhos. Era exatamente como Musashi. Foi quando o mestre me questionou. Será apenas para isso que a arte da espada existe? A espada para a qual dedicamos toda a nossa existência é tão pequena assim? A minha espada está em harmonia com o universo. Portanto, não preciso de uma espada. Posso lutar desarmado. Musashi dá um Então, tá, passo. né? O maluco Nossa, é aí brabo. transcendeu. Tomou um susto e andou para trás. Está sendo dominado. O Inchon está recuando. Inchon continuava andando para trás, até que bateu seu pé na raiz de uma árvore. Ele perdeu o equilíbrio. Então Musashi avançou. Para se recuperar, Inchon balançou a lança para frente. Musashi conseguia ver o movimento. Empurrou o corpo para trás, e a lança passou próximo ao seu rosto. Se tivesse avançado um pouco mais, teria morrido. Inchon se colocou em guarda novamente. Sua respiração estava mais acelerada, enquanto a de Musashi alternava. A floresta. O duelo dentro da floresta deixa Inchon em desvantagem. Quando falei com Musashi pela primeira vez, ele disse que a floresta era seu mestre. Não há mais temor dentro dele. Nem da lança em cruz, nem do Inchon. Desarmado. Naquela hora, o mestre que havia dispensado a espada de bambu e se postava à minha frente era tão grande, tão enorme, que parecia ocupar o céu inteiro. E eu gritei com todas as minhas forças, como se estivesse pondo a alma para fora. Gritando, ataquei ferozmente às cegas. Eu não tinha outra saída. Apesar de, no fundo, desejar muito largar a lança e me ajoelhar rendido. A respiração de Inchon acelerava. Acelerava. Então, nesse momento, ele gritou. Eita! O jogo virou? É isso mesmo? Inspire profundamente. De novo. Acabei me acostumando demais com a lança de madeira. Ou será que é a lança em cruz, por ter uma lâmina mortal, que está me inebriando? Ou talvez eu só esteja intimidado com o tamanho descomunal desse sujeito. Inspire o ar profundamente. Foi nesse momento que Inchon gritou e disparou uma estocada mirando o peito de Musashi. Ele conseguiu desviar, se movendo para o lado. A guarda de Inchon agora estava aberta e Musashi ergueu a espada de madeira. Ele atacou, mas Inchon conseguiu trazer a lança de volta e bloquear o golpe. Droga, quase acertei. O que diabos foi isso, Inchon? Não fique na defensiva! Exclamou Agon. Ainda bem que ele ficou na defensiva. Assim Musashi teve de deter o golpe. Mas na realidade, foi o comprimento da espada que o atrapalhou. Se fosse mais curta, ele teria acertado Inchon. Musashi e Inchon estavam disputando força. Encaravam um ao outro olho no olho. Que estranho. Até hoje o Inchon não precisou sair de sua posição em duelo nenhum. Mas agora... Primeira vez pra tudo. O que houve durante o longo duelo mental que o deixou encurralado a esse ponto? Trocaram uma ideia.
É mental. Ei, começa aqui. A luta de vida ou morte que você tanto desejou. Musashi estava pressionando com mais força. Empurra a lança com a espada, mas Enshun não a larga. Isso o fez se desequilibrar. Então Musashi o empurra com o ombro. Em seguida, avança para lançar o ataque final. Mas Enshun, mesmo desajeitado e com uma só mão, disparou uma estocada. O ataque não chegou nem perto de acertar Musashi, mas serviu para impedir seu avanço. Enshun então segurou a lança com as duas mãos e disparou uma segunda estocada. A lâmina do meio passa ao lado do rosto de Musashi, mas a distância não permite que as lâminas laterais o alcancem. O máximo que consigo é evitar o ataque, mas agora eu enxergo. Desta vez eu consigo ver tudo. Agon se vira para Enei e pergunta o que ele ensinou a Musashi. Eu apenas encontrei a pessoa capaz de derrubar o Enshun no lugar deste velho. Sabia que um dia alguém apareceria. E esse alguém é Musashi. Venha. Eu consigo enxergar tudo, Enshun. Pode vir. Uma vida está em jogo, mas desta vez é a sua. Eita porra. Que tenso. Ô louco. Consigo ver. Eu fico Consigo ansiosa, ver me ataca a tudo. ansiedade. É, não tem diálogo quase. Droga. Por quê? Eu nunca me senti assim. Você está diferente daquele dia. Está mais quietinho. Mas quietinho. Está tudo bem. É natural que eu esteja diferente das outras vezes. Afinal, minha vida está em jogo neste duelo. Agora só resta definir a estratégia. Uma imagem borrada de um corpo largado no chão surge na memória de Enshun. Uma memória que seu coração havia apagado. Ah, o que é isso? Nossa, muitas Eu camadas. consigo ver tudo. Este tipo de confronto. É isto que sempre busquei. Um duelo de vida ou morte, com o intuito de atingir a perfeição. Eu sempre quis entrar em um duelo assim. Uma segunda imagem borrada. Um homem segurando uma katana. O que é isso? Enshun se pergunta. Eu consigo ver tudo, velho. Não sei o que o mestre ensinou a Musashi, mas ele está assombrosamente mais forte. Este sim é o adversário que sempre procurei. Musashi deu um salto. Eu estou vendo toda a sua essência. Disse. Quando seus pés alcançaram o chão, ele se manteve mais alto através das pontas dos dedos. Enshun assumiu que esse era o momento de atacar. Então disparou a estocada. Musashi se moveu para o lado e baixou sua altura. A lâmina lateral da lança rasgou da bochecha até a orelha de Musashi. Quando a lança passou, ele a agarrou com a mão esquerda, ao mesmo tempo que esticava a espada com a mão direita. Então acertou a testa de Enshun com força. Rapaz. Agon gritou. Enei também gritava de angústia, mas apenas com os olhos. E o corpo de Enshun, lentamente, caiu. Caralho. Achou o coco dele. Pois é. Pô, imagina. Direto. O coração de Musashi acelerou. Assim Nem como ele sua acreditou. respiração. Aham. Então ele rugiu como um animal. Vejam agora! Eu sou mais forte! Eu sou mais forte! Gritou, enquanto Não, mas espancava o corpo caído de acalme, se acalme. Depois disso, a fogueira apagou. Ô, louco. Mas mesmo na escuridão, Musashi podia ver tudo. Podia ver a vida de Enshun, Tô arrepiada. deixando seu corpo e encarando Musashi nos olhos. Gente, que foi o final ali?
E o Sur deu-lhe uma na testa e depois desceu lenha. Eu tô embasbacada. Eu também tô. Nossa, foi Mind Games total isso aí. Foi Deixa eu tipo um falar jogo de tabuleiro. que esse tipo de luta, vamos dizer assim, não é o que todo mundo gosta, não. É muito específico Sim, esse tipo de combate. combate mental. O corpo não vale tanto nesse combate. Caraca, porque assim, não teve muito, golpeou daqui, golpeou dali, aí daqui a pouco um está mais forte, o outro está mais fraco, daqui a pouco Sim, não sei o que, e vira volta e vira. Não, é tipo, na hora que tinha que acontecer as coisas aconteceram e já finalizou. eu não achei que ele ia matar o Winchun. Eu achei que ele ia dar um cacete ao ponto dele não conseguir É, se revidar, né? Mas ele matou, causou um traumatismo craniano. e depois ainda finalizou o espancamento. Gente. Tipo, não deu nem tempo do Inchun, que lembra que o mestre lá queria que o Inchun tomasse uma lição. É, ele levou uma lição, levou pro outro mundo a lição. Caramba. Tô passada. Nossa, que doideira essa etapa aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Falem pra Cara, nós. que coisa bonita. Imagine animar Vagabond. Tem gente que aposta que ia achar paia isso. Tipo, rolar esse. Ah, se tudo bem feitinho, tudo bem bonitinho, bem organizadinho, fica massa. Né? Olha que eu sou uma pessoa saudosista, mas eu não seria saudosista a esse ponto. Assim, tipo, não pode mexer nisso, deixa como tá. Deixa do jeito que foi feito. Cara, que coisa bonita. Que coisa profunda. Maluca, que coisa louca. É doida. Que coisinha bem feitinha. Muitas camadas. Muitas camadas. E aí? Então, de tipo, o nosso querido, ele evoluiu a um ponto que ele começou a enxergar certas coisas Que ele não enxergava que ele antes. não enxergava porque ele era muito afobado. Só que ele se afobou aí no fim. É, acho que ele deu uma afobada no fim. Tipo, Lembra que eu falei que o segredo dele, do Musashi, seria ele ir na porrada mesmo? Porque eu achei que isso seria o diferencial dele. Eu retiro totalmente o que eu falei. Que ele ia na porrada? Que ele devia ir na porrada, na cabeçada. Não, é. Não, eu acho que ele Na tinha verdade, que é o que faltava pra ele é justamente esse ser ao contrário controle, é o disso. contrário disso, que é o que o velho falou ali. Então, Não, é só porque, tipo, os caras não esperavam que ele fosse agir dessa forma. Daí eu pensei, opa, então esse é uma coisa interessante pra ele fazer. sim. Mas, no fim das contas, não foi isso aí que aconteceu. Eu achava como é que é o nome dele? O Winchun. Inchun. Eu achava ele simpático, eu gostava dele. Ele pra mim, ele lembrava o Eng do Avatar. Ele tinha uma cara de simpático. E não deu tempo dele. Inclusive, o Eng era um monge do ar, lutava com bastão. Mas eu acho que isso é a maior parte dos monges. Esse era os lanceiros, né? Ai, vamos pro próximo? Ó, o Smoker. Eu acho que Vagabond e Berserk é complicado para animar, principalmente Vagabond, porque tem muitos momentos que é contemplativos. E eu percebi esses momentos contemplativos mais agora, Esse aí rolou. nesse capítulo. Universo, natureza. Mas. O Aigyu. Aigyu não, falando com a Otsu lá. Explicando como é que ele chegou nesse nível também. Essa serenidade. Tipo assim, não, é complicado. Mas nada é impossível. Diria já. Algum grande pensador aí. Vamos pro próximo? Vamos.
Mas é complicado. É que é uma obra feia, foi feita à mão pra ser mangá. Você Muito nem com- sabe o que você tá falando mais. muito Vai, vamos pra complexo próxima. e tal. Vamos pra próxima. 17. Não, tô só tentando. Não, entendi. Você tem razão.